Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e as propostas da semana 3 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo textual descrição. Não confundam com descrição, porque descrição é a qualidade daquela pessoa que é sensata, que não revela informações nem segredos de outras pessoas. Mas o que nós vamos ver aqui mesmo, nós vamos ater a questão da descrição, que é o mesmo que detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características de algo ou alguém, o que pode ser feito por via oral, textual ou visual. A descrição ocorre pela necessidade de explicar como são os seres, os objetos e os lugares aos quais se faz referência. Descrever um ser, objeto ou lugar é apresentá-los por meio de palavras, de forma que quem não os conhece possa fazer uma ideia de como são. Descrever, portanto, consiste em apresentar partes ou traços característicos de seres, lugares, ambientes, objetos, sentimentos ou fenômenos. E aqui nós temos algumas características do texto descritivo. O texto descritivo ele é um retrato verbal. A ausência de ação em relação de anterioridade ou posteridade entre as frases. Você vai apenas detalhar o objeto, a paisagem, o ser, e não detalha ações. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Utilização de enumeração e comparação. Também temos a presença de verbos de ligação, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, entre outros. Verbos flexionados no presente ou no pretérito, ou passado. Emprego de orações coordenadas justapostas. Nossa, quase não saiu, hein, gente? E a descrição, gente, ela vai apresentar 3 passos para a sua construção. Então, a descrição, como num texto dissertativo, também vai ter introdução, que é a apresentação do que se pretende descrever, o desenvolvimento, que é a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição, e a conclusão, que vai ser a finalização da apresentação e caracterização de algo. Então, gente, nós temos 2 tipos básicos de descrição. Nós temos a descrição subjetiva, que apresenta as descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor do texto. Então, vai apresentar a parte física de alguma coisa, mas vai apresentar as impressões que o emissor, aquele que está fazendo a descrição, as impressões que ele tem daquele objeto. Então, os exemplos são nos textos literários repletos de impressões dos autores. Então, ele não vai descrever apenas fisicamente, ele vai dizer o que ele sente, o que ele percebe quando ele vê aquele objeto. E a descrição objetiva, na descrição objetiva, o texto procura descrever de forma exata. Então, só mostra aquilo que é visto, a característica concreta e física de algo, e não atribui nenhum juízo de valor, não se coloca emoção ali, não se coloca impressões do emissor. Os exemplos de descrições objetivas são os retratos falados, manuais de instruções, verbetes de dicionários e enciclopédias. Então, na descrição objetiva, detalha-se alguma coisa da maneira como ela é, sem colocar as impressões do emissor. Aqui nós temos o exemplo de uma descrição subjetiva. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordada a sutacha, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito.
A sua pele tinha brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então aqui é uma descrição, né, do primo Basílio de Eça de Queiroz. Esse livro realmente ele é bastante descritivo. Depois nós temos uma descrição objetiva. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Então aqui nós temos uma descrição objetiva, só detalhou o ser sem colocar nenhuma impressão relacionada a ele. Aqui, pessoal, nós temos um poema de Cecília Meirelles que eu vou ler para vocês. Prestem bem atenção. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui nós temos um poema descritivo de Cecília Meirelles. E ela vai retratando ali a passagem do tempo. Então é como se ela estivesse se olhando no espelho ou olhando um retrato antigo dela, né? E ela percebe que o tempo passou e que ela não é mais da maneira como era antes. E aqui nós temos as atividades, né? Podemos afirmar que a descrição é o modo de organização textual que predomina no poema lido. Ela se descreveu ali, né? O que é descrito? Então, o que está detalhando ali? Está apresentando detalhes do quê? Do rosto, das mãos, dos olhos. Então, vocês vão retornar ao poema para vocês conseguirem responder. O rosto é um dos elementos centrais do poema. Faça um levantamento das palavras empregadas para caracterizar explicitamente o rosto, os olhos e os lábios. Também, né, vale a pena voltar ao texto para achar as devidas classificações, as caracterizações, né, os adjetivos relacionados a estes substantivos. Letra C. Como você classificaria essas palavras que caracterizam os elementos centrais do poema? Então, aquelas palavras que dão características aos seres, como elas são chamadas na classe gramatical. Depois, número 2. O poema se constrói com base numa oposição central entre o passado e o presente. Na segunda estrofe, o eu lírico fala das mãos no presente. Levante hipóteses. Como eram suas mãos e seu coração no passado? Então, a partir da caracterização que ele dá no presente, você já imagina como era no passado. Então, é só você voltar lá, rever essas características para vocês acharem a resposta correta. Depois nós temos letra B. Podemos afirmar que a descrição dos elementos centrais do poema é vista como algo positivo ou negativo. Justifique sua resposta. Então, a partir da maneira como ela se descreve, vocês acham que ela está achando aquilo positivo ou negativo? É bom ou ruim ter essas características atuais que ela descreve, né? Depois a número 3. Infere-se da terceira estrofe que o eu poético sempre percebeu que mudou física e interiormente, pois tudo ocorreu de forma tão simples, tão certa, tão fácil, como se lê no segundo verso. É evidente a sensação de transitoriedade da vida. O tempo passa e mesmo assim o eu poético fica surpreso com isso. Letra C. A repetição da palavra tão mostra a incerteza da evolução e ritmo do tempo, o qual se torna um fator de amadurecimento das pessoas que são apaixonadas. Com as experiências da vida, percebe-se claramente o momento exato em que se perde a vitalidade.
E a última alternativa, metaforicamente, o espelho seria a beleza perdida com o passar dos anos. E face representaria o amor que não voltará mais. Então vocês vão achar aqui, né? Vocês voltem ao poema e vocês encontrem aí a melhor interpretação, né? Qual seria a melhor interpretação, né? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu já trago o gabarito dessas questões e vou comentar as questões da semana 4. Vou deixando aí para vocês uma mensagem: que o vento leve o necessário e me traga o suficiente. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.